Então, a maldição de Nimrod é a ideia de nós fazermos uma recapitulação do que a gente viu na aula passada, né? Fortalecer essa ideia. Né? Eu gostaria muito que a gente pudesse ter essa ideia bem fixada do quanto esse intento que Nimrod teve foi algo grandioso, foi algo poderoso, né? Para um lado maligno, né? De estabelecimento de um sistema pagão e idólatra que permanece até hoje, ainda que a torre tenha sido destruída, né? É, o sistema permaneceu, né? Foi uma, foi uma incursão é, satânica, né? Nimrod foi um homem que com certeza Hassatã pôde é, usou tremendamente para os seus planos, para o estabelecimento de uma de um monte, né? De uma de uma cidade espiritual, né? De uma prostituta, né? De uma a mãe de todas as prostitutas, como é a Babilônia chamada em Apocalipse capítulo 17. Né? Então aí está o fundamento de tudo isso, né? Dentro desse sistema pagão e idólatra, é que Satanás passeia, né? É que Rassatã e seus demônios e os homens funcionam, né? Como o Yeshua falou quando ele repreendeu a, a, a quando Pedro diz assim, Senhor, não vá para a cruz, né? Não faça isso com você mesmo. E ele diz, aparta-te de mim, arreda-te de mim, Rassatã, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Isso é muito interessante porque Rassatã, ele cogita não das suas próprias coisas. Ele não cogita nem das coisas de Deus e nem das coisas dele. Ele cogita das coisas dos homens. Né? Então, como funciona isso? Depois que ele fez Adão pecar, que ele incitou, que ele seduziu a Eva, né? E levando a Adão a pecar, ele produziu uma mesma espécie de semente, uma semente maligna, né? A qual ele tinha no coração. E assim, essa semente vem reproduzindo ao longo dos séculos da sua própria espécie, como Gênesis fala, né? A árvore produzirá semente, o fruto produzirá semente da sua própria espécie. Assim também os animais produzirão segundo a sua própria espécie. Assim, Hassatã inculcou em Adão, ele colocou em Eva, inculcou uma ideia de rebelião, e Adão aceita essa ideia, peca, né? Quer dizer, erra o alvo, né? Aquilo que ele estava vivendo, ele toma uma atitude de rebeldia contra o Senhor, né? De comer da árvore que era proibido ele comer, do fruto né? Do conhecimento do bem e do mal, e isso agora está na sua descendência. Né? Os seus filhos nascem, tanto Caim quanto Abel têm desta semente, né? Mas Abel tinha um coração ensinável, tinha um coração bom, e Caim tinha um coração já com uma raiz do mal mesmo, né? Os dois tinham o DNA de Adão, mas Caim tinha um coração mau, e esse coração é um coração facilmente incitável. Né? Então, Satanás cogita da própria coisa do homem. Né? O Senhor fala para Caim que se ele o pecado jaz à porta, né? Mas cabe a ele dominá-lo. Como ele não dominou, ele se entregou a esse pecado
e matou Abel. Então, assim, que essa imagem esteja, né, gravada assim, para nós, de que essa torre, ainda que ela foi destruída, ela fisicamente, né, ela mais cedo ou mais tarde ela ia cair, mesmo que fosse por intempéries, né, mas o sistema pagão idólatra fundado por Nimrod foi algo extremamente estarrecedor, poderoso, e está vivo até hoje, né? Então, um sistema, aqui eu coloquei, né, a Babilônia, sustentada pelos 3 pilares que nós falamos na aula passada, né, o sistema político, um sistema de poder econômico e um sistema de poder religioso. Então esses são os 3 principais pilares, são os 3 pilares que sustentam a Babilônia, né, e que permearam toda a história da humanidade, né, desde a torre até hoje, e vão até a Babilônia ser completamente destruída. A força e o poder desse sistema já foi quebrado na sua base pela morte e ressurreição de Yeshua HaMashiach. Quando o Senhor entregou o seu corpo, né, o justo morrendo pelos injustos, né, o inocente morrendo, entregando tudo, né, o manso, aquele que não recorreu ao poder político, né, ao seu poder divino, né, ele não recorreu a isso, né, lembra que Pilatos diz assim, olha, eu tenho poder para te soltar, né, e ele disse, nenhum poder você teria se do alto não tivesse te sido dado, né? E também o poder econômico, ele não viveu debaixo de uma estrutura de mamon, né? De uma estrutura econômica, ele quando teve que pagar tributo ele pagou, né? Ele disse para Pedro pescar o peixe e ele pagou, né? Então, mas ele não estava sujeito a esse sistema. Tanto que o ensino é de quem, Pedro, se cobram os impostos, dos servos ou dos filhos, né? Mas para que se cumpra toda a justiça, né? Para que se cumpra, né, a lei dos homens, né? É a César o que é de César, né? Então ele fez isso para que não houvesse escândalo, né? Então ele fez isso, né? E inclusive é interessante que o ministério de Yeshua, né? A igreja de Yeshua tinha 12 membros, né? E dos 12, justamente na mão do ladrão, ele deixou a bolsa, né? Porque ele confiava no Pai Celestial para suprimento de todas as coisas, a ponto de deixar o dinheiro na bolsa, porque o que ele estava comunicando com isso? De que realmente a vida dele não estava baseada no dinheiro, não era um reino deste mundo, né? E a questão religiosa, né? É interessante que ele também ele vive como um fariseu, cumpre toda a justiça, né? Vive como um judeu, nasce como um judeu, vive a lei na sua plenitude, e cumpre toda a questão espiritual, mas não religiosa. Ele não se entrega às falsas ideias dos fariseus, da interpretação deles, como era dito, né? Como ele dizia, vocês não cumprem, vocês não entram e não deixam entrar, né? Então, e ele sempre ensinava algo mais alto. Vocês viram como está escrito, né? O que foi dito, mas eu vos digo, né? Quer dizer, ele sempre interpretando corretamente, trazendo no espírito a verdade, sem pregar a religião, né? Ele viviam os princípios, porque o mundo religioso dos fariseus e dos saduceus já era uma religião estabelecida, né? Manipuladora, idólatra, né? Então
todos esses princípios aí que nós estamos vendo, que sustentam a Babilônia, já faziam parte desse sistema, que era o sistema judaico templário, né? Então, é interessante que também na questão política, Satã, quando leva ele no pináculo do templo, né? Não, antes, quando estão no deserto, uma das tentações é: todos os reinos da terra me foram dados, né? Mas se você prostrado me adorar, eu dou para você. Quer dizer, essa troca política, né? Essa ideia dessa coisa de toma lá da cá, né? Então, todas essas coisas, né, foram testadas, né, em Yeshua, né? Que transforma essas pedras em pães, né? Transforma essas pedras em dinheiro, transforma essas pedras na tua necessidade, mas ele não, ele confiava no Senhor, né, no Pai, né? Então, nós falamos um pouco sobre a questão de cidade, né? E eu queria dar uma definição assim um pouco mais aprofundada dessa questão de cidade, porque está escrito que Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Gênesis 11, 5. Né? Então eles não construíram só uma torre, eles construíram uma cidade. E a cidade, nós vamos ver para frente aqui, ela a torre, na verdade, ela dependia muito da ideia da cidade. A cidade era a base, né? A cidade era, digamos assim, era a igreja que proporcionaria a torre ter um sustento, crescer, ter trabalhadores, tinha que ter comércio, tinha que ter uma porção de coisas, uma vida ali embaixo, né? Para construir a torre. E uma coisa alimentava a outra. Mais pessoas chegavam por causa da torre, né? E se juntavam a isso, a estas cidades, e as cidades iam crescendo, e o comércio ia aumentando, e a idolatria ia aumentando. E o interessante é que a palavra cidade, aí tá aí você vai ver aqui a palavra ir no hebraico, ir, né? O hebraico é aqui, né? As letras hebraicas, é a palavra Strong 5892 do hebraico, né? E é interessante que a raiz dessa palavra, ar, né? Ela é muito interessante, né? Então eu coloquei aqui: as cidades parecem às vezes como lugares escuros, né? Para os antigos hebreus, elas parece que eles realmente acreditavam nisso, que as cidades eram coisas escuras, né? A raiz matriz hebraica ar pode significar uma cidade ou um inimigo. Então, nós vamos ver aqui outras palavras que têm a raiz ar dentro delas, né? Aif é uma nuvem. Saar, tempestade. Arav, crescer. Crescer a escuridão, né? Ur, que nós já vimos que tem a ver com maldição, né? Com maldição, com maldito, também tem a ver com cego. Tem a ver com cego, né? Yaar, uma floresta. As florestas são escuras também, né? E ir, uma cidade, né? Shoar é ofensivo, ouviu, e Arfel é uma fina escuridão, né? Então, você vê que quase todas essas palavras, né, da raiz ar, crescer a escuridão, cego, floresta, ofensivo, vil e fina escuridão. Uau, mas cara, então as cidades elas têm uma conotação má, né? Sim, né? Por isso que o nosso pai disse que eles deveriam se espalhar para Noé, né? Ele disse assim, ó, se espalhem pela terra. Ele não disse façam cidades, né? Ele disse se espalhem pela terra. Então, interessante que Nimrod, ele já vê, ele sabe dessa história. E ele começa a fazer tudo ao contrário
do que aquilo que eles do que era do que não do que era para se fazer. Ele faz tudo ao contrário. Ele é o do contra, ele é o rebelde, né? Lembra que o nome dele significa o rebelde, né? Rebelião. Então, as cidades como algo escuro, né? E para que é o poder político, é algo que tem a ver, né? O político em si é uma pessoa que influencia a maneira como a sociedade é governada. Então nós começamos a ver dentro desses três poderes o estabelecimento de homens que começam a governar, né? Até então era proibido um homem governar sobre outros homens. A lei mais tarde veio a lei proibindo tudo isso. Os homens foram feitos para serem livres, né? E um homem nunca deveria governar sobre outro ser humano, né? O que o nosso pai tinha falado para Adão, você dominará sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo, sobre o solo, sobre as plantas, você dominará, mas não sobre o homem. Sobre o homem ele não poderia dominar. E Nimrod começa a dominar sobre os homens. Ele começa a dizer para eles que, cara, você pode ter serviçais, você pode ter escravos, você pode ter pessoas que vão trabalhar para você, né? E começou esse governo, né? Da qual ele era a figura principal. Né? Ele era a figura principal. Então, ele como um valente caçador diante de Yahvé, né? Diante do Eterno, ele não. Alguns falam assim, não, ele está diante do Eterno, né? Como se ele servisse ao Eterno, né? Como se ele servisse a Deus, né? Mas nós sabemos que não, né? É interessante que a maçonaria tem Nimrod como um herói, né? Como alguém a ser seguido. Interessante que tem uma fortaleza na fronteira com a Síria chamada Fortaleza de Nimrod, construída no século XIII, já depois de Cristo, né? Em 1260, se não me engano, chamada Fortaleza de Nimrod, foi construída pelos templários, que eram da maçonaria, né? Então, católicos maçônicos, né? Então, eles estabeleceram... Cara, por que se dá um nome de Fortaleza de Nimrod, né? Porque, para eles, o Nimrod é uma figura característica. Esses princípios da torre, da construção de uma construção política, de um sistema idólatra, pagão, cara, está nas bases de um sistema que se crê por aqueles que são desse sistema como um sistema bom, né? Como um sistema de engrenagens, né? Como um sistema em que tudo vai funcionar corretamente no sentido de uma sociedade, né? Lembra que a torre foi feita de tijolos, né? Todos em prol de uma coisa só, né? Mas o final disso era fazer o nosso próprio Shem, o nosso próprio Deus, né? Nós vamos ser o nosso próprio Deus, né? O humanismo em alta escala, em alta conta, né? Então aqui eu coloquei algumas fotinhos só para a gente visualizar bem a questão das cidades como algo escuro, né? Como uma fina escuridão, como algo espiritualmente carregado, pesado, né? Isso não era o que o nosso pai desejava, né? Mas isso tudo foi estabelecimento de Nimrod, né? Interessante essa foto aqui de baixo, que tem até um pináculo lá, né? No final, né? Carros, né? Um comboio gigante, né? Tudo esse rush violento, tipo São Paulo, assim, no Marginal Tietê, né? né? Às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, né? E lá no fundo um pináculo, né? Aqui as pessoas, cara, né? Cara, essa coisa assim, desordenada, caótica, né? De vidas indo e vindo, gado, né?
assim, como só correndo atrás de algo, né? Vamos ver. Vocês estão me escutando? Alguém dá um oi aí, saber se... Aí, beleza. Aqui eu coloquei algumas figuras, né, de líderes tiranos, né, que governaram, né? Então, desde faraós até Gengis Khan, e, enfim, aqui embaixo temos o Nabucodonosor, né? Homens que estabeleceram grandes impérios. Nabucodonosor, tudo a ver com essa figura, porque ele é digamos assim, num sentido, ele é um descendente, né, de Nimrod. Eles levantam a Babilônia, que havia sido caída no mesmo lugar. Eles levantam uma Babilônia, né? Então, naquela região eles estabelecem algo. E aqui, líderes hoje, né? Dentro da mesma coisa, governantes, né? Então, não sei se você lembra que o Senhor desejava ser o rei, desejava ser Deus sobre a nação de Israel. E quando eles pedem um rei, né, Samuel fica muito chateado com aquilo, fica injuriado com aquilo, e o Senhor fala, não fique assim, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, quando eles pedem um rei como as outras nações, né? Mas beleza, né? Eles querem um rei, então vamos dar um rei para eles. Ele queria ser Deus sobre a nação, ele queria ser o rei, né, da nação. E aqui nós vemos, só para a gente lembrar um pouco, né, na história de dominadores, tiranos, um pouco, isso aqui é uma unha, né, comparado, cara, com a grandeza do que foram os tiranos na história. Né, Hitler, aí, Mussolini, Gaddafi, né, o Xi Jinping, né, o Hussein, né, enfim, toda uma demonstração desse poder político e a questão do poder econômico, né? Essa questão da violência com que isso se tornou hoje, que nós vemos assim quase a totalidade das pessoas no mundo, cara, que vivem correndo atrás do dinheiro, né? É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. São as pessoas que têm as suas vidas entregues sem se preocupar com o que haverão de vestir ou de comer, né? Se veja, aqui quando estamos falando disso, não estamos falando de não ter um negócio, de não ter um trabalho, de não ter renda, de não ter não é isso. Estamos falando do interior do ser humano, cara, que vive atrás somente das riquezas. Mesmo os que já são muito ricos continuam vivendo, estão presos a algo. Desde o pobre que não consegue confiar no Senhor, porque até o rico que tem muito e não consegue dormir por causa de tanta riqueza que ele tem, e a vida dele é um inferno, né? Então, a questão de ter uma vida entregue, porque o problema não é a riqueza, deixar bem claro isso, né? O problema não é a riqueza, visto que Abraham foi um homem extremamente rico, né? Davi, Salomão. Então, nosso pai não tem problema com a questão da riqueza. A questão está no coração, né? De nós entendermos e descobrirmos o nosso pai como o nosso patrão, como aquele que é ele que nos paga, né? Não é o nosso patrão que dá o dinheiro para nós. É o nosso pai, é o que nos sustenta, né? É ele que nos sustenta, né? Aqui uma figura à mão de Mamon, né? De uma estátua de Mamon, né? Recebendo, né? E doando dinheiro aqui, né? De Mamon. E aqui, né? Um símbolo interessante, né? O cara substituiu o toque da espiritualidade da figura de Michelangelo, da Capela Sistina, por, né, notas de dólar, né? Quer dizer, e a mão de Deus dando para o homem. Não sei quem que está dando aqui, quem está dando ou quem está recebendo, mas, né? Se aqui é a mão de Deus que está recebendo, figurando essa ideia de que, né? Inclusive da idolatria do dízimo, né?
dessa coisa o que se tornou, né, essa questão dessa manipulação satânica, né, em cima da questão porque só em nome de Deus, né, há um extorquir, né, violento, né, violento do povo, cara, que é ingênuo com relação a isso, né? Então nós vemos assim que mais para frente nós podemos estudar de uma maneira bem uma maneira mais profunda a questão do dízimo, né? Quais eram as finalidades, se isso é para hoje ainda ou não é, como que funciona isso, né? E nós vemos nessa figura também me lembra muito essa questão do mercadejar da fé, né? Isso é muito louco. Hoje mesmo eu estava fui buscar a Débora na casa da minha mãe, e daí tem um cara aqui que sempre tá um homem, cara, de terno, né? Assim, com uma Bíblia embaixo do braço, dando folhetinho, né? Mas aí um dia eu peguei o folhetinho, né? Falei assim, vamos ver qual que é o texto que tá no folhetinho, né? Esses folhetinhos pequenininhos, assim, que compram em livraria evangélica, né? Com uma porçãozinha, um versículo, dois, assim. E na hora que eu peguei, e ele falou assim... e aí na hora que eu peguei o negócio, eu falei assim, obrigado, né? Ele falou assim, não, você não vai me dar um dinheiro aí, né? Eu falei assim, cara, não tenho. Ele pegou o folhetinho da minha mão e pegou de volta, né? Eu falei assim, caraca, né? Quer dizer, se eu sou uma pessoa ele não sabe que eu sou crente, né? Quer dizer, se eu sou uma pessoa para ser evangelizada, mas o cara tirou a palavra da minha mão, né? E assim, daí hoje encontrei ele de novo. E o cara veio abrir a janela. Daí eu vi que ele tava cobrando todo mundo, né? Ele fica cobrando na janela, você vai pegando dinheiro, ele só dá o folhetinho se a pessoa der um dinheiro para ele. Uma oferta, uma moeda, alguma coisa assim. E eu falei para ele assim, vendendo a palavra, hein? Cara, vendendo a palavra, né? Cara, o Senhor falou para nós, de graça recebestes, de graça dai, né? Então, uma coisa é você receber uma oferta, outra coisa é o cara cobrar para falar, para entregar uma porção da palavra de Deus, né? Então, e o poder religioso, né, para a gente lembrar como os homens realmente, cara, constroem as suas... veja que tanto na Babilônia nós temos uma pirâmide, né, quanto no Egito, pirâmide também, né? E as estátuas, as figuras dos homens, né, que sempre exaltaram a si mesmos, cara, seguindo a mesma linhagem de Nimrod, né? Os homens exaltando a si mesmos, fazendo a sua própria imagem, fazendo o seu Shem, o seu nome, né? Não sei se você consegue identificar hoje, né, pessoas que levantam, né, os seus monumentos, né, que tem problema com dinheiro, tem problema com política, entre aspas, da igreja, né? Se você consegue enxergar isso hoje nos nossos dias, né? Homens construindo o seu próprio Shem, né? E frequentemente, cara, não nem tocam o nome de Deus ou de Yeshua, né? Então, que isso esteja bem firmado em nós, né? A questão a multidão das religiões, né? Os milhares de deuses, milhares, né? Milhões de deuses indianos, porque são milhões de deuses, né? Aqui nós vemos os ajuntamentos religiosos, o mundo muçulmano, a mistura das religiões tentando fazer uma coisa. Você vê as mãozinhas aqui, né? Aqui a figura tipo de pintada aqui seria um Jesus, né? Fazendo aqui, ó, com as mãozinhas, né? Com os dedinhos levantados, tipo, tudo tá bom, né? Ó, tá bom. Hare Krishna, o Buda, enfim, né, Maomé, tá tudo certo, tá tudo junto, tá tudo beleza. Até um ETzinho aqui embaixo, aqui, ó, né? Tá tudo beleza. Por quê? Porque que Jesus está fazendo positivo com as duas mãos para tudo isso, né? Porque as pessoas sabem que é Yeshua, né? Que Jesus
ele disse, cara, não há outro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a fé cristã se tornou uma fé de considerada uma fé, né, intransigente, uma fé preconceituosa, uma fé que, né, que não aceita o diferente, né? Então eles estão dizendo, não, mas Jesus aceita, né? Tipo, então beleza, né? Então essa é, você veja, só olharmos, né, para aquilo que aconteceu lá atrás com aquela torre. E vimos aqui algumas pequenas, poucas fotos, só para a gente se lembrar um pouquinho, né? A gente já sabe de tudo isso, mas só para a gente juntar tudo isso dentro e pensar assim, cara, será que a vida de Nimrod, os princípios que Nimrod estabeleceu, se firmaram, né? Será que a gente consegue enxergá-los por aí? Será que a gente consegue enxergar Babilônia nos nossos dias? Será que a gente consegue discernir essa fortaleza mental, essa fortaleza, esse poder espiritual, essas ligações? Será que quando tudo está acontecendo, quando esses cultos, essas misturas, essa manipulação política, a prisão de Mamon, de Belzebu, de Jezabel, essas coisas, será que elas estão aí, elas estão presentes no nosso dia, né? Estão presentes ao nosso redor? Ou isso aqui é só historinha, né? Qual é a força espiritual que tem isso nos nossos dias, no nosso dia a dia, no céu em que vivemos, né? Debaixo, no céu ao qual nós estamos aqui, né? Qual é a influência? Será que somos influenciados por essas forças? Será que há algum dessas forças influenciando a nossa vida, né? A religião? Dependemos de princípios que não são de Deus, né? Dependemos da roupa para servir a Deus, dependemos de ter um templo, dependemos de sermos dizimistas, dependemos de ter algum tipo de culto, de alguma coisa para nos relacionarmos com Deus. Qual é a nossa, né? Onde está a nossa o nosso entendimento, né? Somos presos por algum tipo de poder político, né? Defendemos bandeiras, né? O amarelo, o vermelho, o azul, né? Estamos ligados, né, a essas coisas. Acreditamos que a política vai mudar a nossa vida para melhor, né? Agora eu acho que o governo vai melhorar alguma coisa assim, o assado, agora acho que vai dar certo, agora vai, né? Ou tipo, agora vamos ter mais dinheiro, agora a nossa vida vai ser melhor, agora nós vamos ser mais felizes, agora nós, né? Então, estamos vivendo satisfeitos com tudo aquilo que há na nossa vida e conseguimos dar graças em tudo, ou vivemos insatisfeitos, né? Como murmuradores, não tá bom desse jeito, não tá bom daquele, e a igreja também não tá legal, e os irmãos não estão bem, e que o pastor não prega direito, e que o pastor não me visita mais, que as cadeiras não estão boas, não estão tão macia, que já está na hora de trocar, que o ar-condicionado não está funcionando, né? Que não tenho dinheiro suficiente para as coisas. Porque agora está frio demais. Nossa, como está frio. Ai, meu Deus, agora esse frio agora vai ferrar tudo. Daí passa o frio, daí o calor. Nossa, cara, agora tá esse abafado. Meu Deus, que abafado, né? Então, essa insatisfação, né? Mas Paulo disse assim, aprendi, Filipenses, né? 4 ali, versículo 12, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Tendo com fartura ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, aprendi a viver contente, né? Uma vida de contentamento diante de Deus é uma vida agradável, né? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus no Mashiach Yeshua, né? E aqui nós vemos uma figura aqui, essa aqui está meio
apagadinha, assim, né? Meio desfocada. De Moisés, Moshe e Aaron, né? Confrontando o faraó, né? Confrontando o poder político, religioso e econômico da sua época. Um poder que escravizou, né, o povo de Deus, um poder que tinha seus próprios deuses, que foram confrontados com as 10 pragas, o próprio faraó, que era considerado como um deus, né, uma fé completamente oposta e a fé do verdadeiro Deus. Né? E eles são chamados a esse confronto, a tirar o povo do Egito, né? A mesma simbologia se repetindo. Né? O povo saindo depois da Babilônia e depois através de Yeshua. Né? Então, essa foi a nossa assim, uma recapitulação, né, para que isso esteja bem fixo em nós, de que nós vimos que Nimrod, né, estabeleceu algo, mas longe da gente imaginar de que o nosso pai estava quieto, né, desceu para ver a torre, ele destruiu a torre, né, espalhou, misturou as línguas, né? E eles foram espalhados e deixaram de edificar a cidade e a torre. Né? A torre foi destruída e a cidade também deixou de ser edificada. Né? E longe de nós vermos tudo isso apenas como algo fatalista e destruidor, mas o nosso Pai tem o seu plano e agora nós vamos ver como ele começou o estabelecimento aí do seu plano. Qual foi a contrapartida? Como que ele bateu de volta, né? Como que ele fight back, né? Como que ele deu, cara, e estabeleceu, começando com Avraham, né? Através da linhagem de Shem, que já era a linhagem que ele tinha estabelecido desde o começo, né? Mas como ele traz algo tão poderoso, muito mais poderoso do que aquilo que tinha acontecido, né? Mas ele começa agora a estabelecer de forma efetiva o seu plano na Terra através de um homem. Né? E quais são os princípios que regeram a vida de Avraham, quais foram as coisas que aconteceram na vida dele para que ele fosse esse pilar da fé, né? que viesse para combater e para estabelecer, combater aquilo que foi gerado, que foi criado, que foi fundamentado com Nimrod e primeiramente com Hassatã, e agora o plano de Deus sendo estabelecido e fundamentado. Né? Então nós vamos ver agora a linhagem de Shem, né? E aqui eu não vou me atentar tanto à questão de cada nome, mas em Gênesis 11:10, você vai ver que até aqui o Gênesis 11:26, você vai ver que nós temos as gerações de Shem. Shem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade. E assim eu coloquei cada um dos nomes que foi gerado por aquele filho, e tem um número do lado aqui, 1. Né? Arfaxade. Então Shem, depois de Noé, nós vimos que Noé foi o 10º depois de Adão. Assim também que nós vamos vendo aqui, Selá, 3, 4 Eber, 5 Peleg, 6 Reu, 7 Serug, 8 Naor, que gerou a Terá, pai de Avraham. Né? Então o Terá é o 9 e Avraham é o 10. Então Avraham é o 10º depois de Noar. Né? Então nós vamos ver aqui de que como seguindo uma linhagem, né? Cada um desses nomes seguindo uma linhagem de Shem, né? Avraham se torna esse homem que o pai tem para estabelecer agora os seus princípios na terra e estabelecer, ao mesmo tempo que tem uma ligação
dos princípios babilônicos com essa questão celestial, assim também Abraão, como que ele vai estabelecendo o reino de Deus na terra, como são os primeiros passos desse estabelecimento. O chamado de Terá. Terá, esse pai de Abraão, lembra que ele era o nono depois de Shem, né? Terá, ele conheceu a Shem, né? Então, aqui nessa tela anterior aqui, se nós colocarmos todos os anos aqui, né? 100 anos, né? Os 100 anos, né? 500 anos, e aí você vai somando 35 anos, e você vai somando tudo, você vai ver que Terá conheceu a Shem, né? Terá, a minha flechinha é horrível ali. Terá conheceu a Shem, tá? Então, Abraham, quando Abraham nasce, ele já não conhece a Shem, né? Shem já estava morto, mas ele ainda conhece Arfaxade e assim por diante. Então, você veja, Shem, você lembra na aula passada que Shem foi abençoado por Noah, né? E bendito seja o Elohim de Shem, né? Yahvé, o Elohim de Shem, e habite Yafet nas tendas de Shem, e Ram, Cão, seja servo dos servos dos seus irmãos. Então, nós vemos aqui que isso aqui foi sendo passado, essa linhagem. Esse passou para esse, que também passou para esse. Enquanto Shem estava vivo, ele foi passando a mensagem, ele sabia de tudo que foi profetizado, de tudo que foi falado. Assim como Nimrod também sabia, cada um deles sabia. O Arfaxade vai contando para o filho, e conta também para o neto, e conta para o bisneto, e assim por diante, todos eles vão passando a mensagem de um para o outro. Não é algo que está oculto. Nós vamos ver agora nessas próximas telas, de que não era algo estranho. A maioria das pessoas pensa que Abraão, do nada, Abraão foi chamado por Deus, de repente ele estava no deserto e ouviu uma voz, né? E que ele não sabia de nada, que ele era uma pessoa assim no meio do povo, lá em Ur dos Caldeus, e de repente lá, e ele escutou algo e saiu, e foi para a terra de Canaã, né? Nós vamos ver hoje, e isso é interessante, nós vamos começar a estudar algumas coisas assim, versículo a versículo, para construir uma ideia, né, assim, já mais profunda, mais escritural ainda do que nós estávamos fazendo, mais ainda, né? Vamos poder ver mais para o final desse estudo, nós vamos ver algumas coisas em hebraico, né? Algumas palavras e frases em hebraico, né? E vamos ver exatamente como foi essa história. Você vai ver que você nunca mais vai olhar a história de Abraão da mesma forma. Você vai ver como foi esse chamado, como foi que ele chegou na terra de Canaã. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Lembre-se que eu não estou vendo vocês. Tranquilo? Beleza. Se tiver alguma coisa, pessoal, dá um oi, que eu estou falando um monte aqui, né? Gênesis 11, 26. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraham a Naor e a Harã, né? O nome de Terá significa parada, né? Então anote aí, Terá significa parada, né? E ele gerou Abraão. Aqui você vai ver que Abraham ainda não tinha o nome Abraham, era Abrão, Naor e Harã. Os nomes aqui não estão em ordem de nascimento, tá? Estão em ordem de importância, né? Abraão em primeiro, depois Naor e depois Harã, né?
Abrão aqui significa pai exaltado, né? Nahor significa cansado, o de fôlego cansado, né? Ou cansado ou de fôlego cansado. E Harã significa montanhês, né? E Terá viveu 70 anos quando começou a gerar Abrão, a Naor e a Harã. Guarde isso, ele tinha 70 anos, porque nós vamos falar sobre essa questão um pouquinho de cada um dos filhos. Ele tinha 70 anos, isso aqui fala de algo completo, né? 7 é o número do completo, né? Vezes 10, que é o estabelecimento. Então, quando ele estava estabelecido, ele começou a gerar filhos, né? E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Então, Ló, filho do primeiro filho de Terá. Harã é o filho mais velho, né? E então Ló é o filho, é o sobrinho de Abraão e filho do filho mais velho de Terá. Beleza? E interessante que assim, que ele só fala por enquanto aqui do Ló, né? Só fala do Ló, né? Porque o Ló vai ter também um desenrolar da vida dele na importância lá na frente. Então ele já está começando a ser citado aqui. A Harã teve mais 2 filhas ainda, né? Então, mas elas ainda não foram citadas, né? E morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, né? Então, lá em Ur dos Caldeus, o Harã morreu, né? Ainda seu pai Terá ainda vivo. Guarde isso, porque isso aqui vai determinar muito na história que estamos vendo. Que o filho mais velho, o montanhista, então o nome era algo que era um anseio do que o pai estava imaginando, né? Alguém que sobe um monte, alguém que vai ser também glorioso, né? Alguém que vai chegar nas alturas, né? E de repente esse filho a quem o pai tinha uma grande expectativa, né? Morre, né? Aí e você veja que o pai tinha essa expectativa, porque o Terá dá também para o segundo filho dele, que é Abrão, ele dá o nome de pai exaltado, né? Ele está buscando uma exaltação, ele está buscando algo, ele quer alcançar aquela promessa, né? Ele sabe que ele faz parte de uma linhagem. O Terá, ele sabe que ele faz parte de uma linhagem. Lembra que nós vimos que ele sabia de tudo que Shem, ele conheceu Shem, ele ouviu do seu tataravô, né, histórias. Eles moravam todo mundo junto, né? Então, eram poucas pessoas e eles sabiam das histórias, né? De um a outro eles sabiam. A questão oral era muito forte, era transmitido tudo, era oralmente, né? Então as histórias eram o mais importante. Eles não tinham televisão, eles não tinham internet, eles não tinham nada, eles ficavam em volta da fogueira contando histórias. E o povo de Deus, em especial aqueles que eram parte da linhagem, contavam das suas histórias e buscavam de alguma forma cumprir com isso, desejavam que essa bênção que foi dada para Shem se realizasse e continuasse se realizando na vida deles, porque eles faziam parte de uma linhagem. Da mesma forma que Nimrod fazia de tudo, odiavam, né, os descendentes de Ham, né, e Afet odiavam os de Shem. Porque, cara, eles queriam fazer de tudo, principalmente da linhagem de Ham, queriam fazer de tudo para que se cumprisse ao contrário do que Noé profetizou, né? Então ele está, e isso é o significado de Nimrod, que é rebelde. Eu vou ser rebelde ao que Deus falou. Se existe um Deus, né, eu vou ser contra ele. E vou ser contra o que ele disse, porque o que ele disse, nós vamos ter nosso próprio Shem, né?
E é assim que vive a humanidade sem Deus, né? A humanidade que não quer o Senhor, cara, ela vive assim, né? Ela vive tentando distorcer aquilo que ele fez, que ele falou, que ele estabeleceu. Não, 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 esse negócio aí não é bem assim, isso é muito radical. Não, 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 que juízo? Não vai ter juízo, que juízo? Que não tem apocalipse, essas coisas. Ah, os bebedores, os homossexuais, os roubadores, os fornicadores. Não, 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 cara, é sexo livre, vamos curtir a vida. Deus é amor, né? Então, então tem muito disso, né? E também o problema, cara, é essa questão de não ter dos crentes muitas vezes não amarem como deve amar, porque é só o amor de Deus que vai transformar vidas, né? Que vai alcançar vidas, pessoas que são amadas, né? E não por uma mensagem também só confrontadora e de juízo e de tal, né? Enfim, né? Tem erros aí de todos os lados, né? Então, essa é a nossa ideia de que nós possamos entender e construir e saber como funciona tudo isso, né? Então, morreu a Harã, estando seu pai ainda vivo na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, Terá nasceu aonde? Em Ur dos Caldeus, né? Beleza? E Abraão também, né? Então, Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Gênesis 11, 29, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milcá, filha de Harã. E então, Naor, né, casa-se com a sua sobrinha, né? Pai de Milcá, né, Harã, filha de Harã, pai de Milcá e pai de Iscá, que a maioria dos estudiosos, dos judeus, né, inclusive isso está no Talmud, no livro de Yashar, em várias coisas, dizem que essa Iscá é Sarai, que Abraão também se casou com a sua sobrinha, filha de Harã, né? Então, os dois se casaram. Por quê? Porque Terá era um homem extremamente familiar. O Terá, né? Esse Terá era um homem, cara, que ele não queria que nada saísse de dentro da família. Ele era um cara extremamente caseiro, das coisas de casa, que elas não podem se casar. O filho dele, Arã, morreu, e ele não quer que, cara, que as suas netas se casem com estrangeiros, né? E elas casam com os seus tios, Abrão e Naor. Aqui nós vamos ver no livro de História dos Hebreus, de Flávio Josefo, diz assim: Abraham teve 2 irmãos, Nahor e Harã. Este morreu na cidade de Ur da Caldeia, onde ainda hoje se vê seu sepulcro, e deixou um filho de nome Lot e 2 filhas, Sarai e Milcá. Abraham desposou Sarai e Nahor desposou Milcá, né? Então aqui quem está falando é Flávio Josefo, né? É o maior, talvez, historiador, né, da época, ali na época de Yeshua, né, no primeiro século, né? Então eles tinham muitas coisas. O nome dele ele era um hebreu que trabalhava, que também era romano. Seu nome era Yosef ben Matitiahu. Aqui escrevi bem com M, mas é com N, né? Matitiahu, ben Matitiahu, Yosef, filho de Mateus, né? E ele escreve, como historiador, ele fala que na época deles se via o sepulcro de Nahor, em Ur da Caldeia, né? E eles sabiam, e ele relata que o nome, né, que Arã teve 2 filhas, né, Milcá e Sarai, e essas se casaram com Nahor e Abrão.
E o livro de Achar, né, em 9:4, você pode pesquisar lá se tiver curiosidade. Harã tinha 42 anos quando gerou Sarai, que era no 10º ano de Abraão. Né? O livro de Achar é um livro, é chamado o livro do justo. Está citado pelo menos 2 vezes na escritura, né? No livro de Josué. Está escrito isso no livro do justo, se não me engano no livro de Crônicas também. Né? Harã tinha 42 anos, então ele era o mais velho, né? Quando gerou Sarai, que era no 10º ano de Abraão. Então Abraão tinha 10 anos quando nasceu Sarai, e isso está de acordo porque a escritura fala que Abraão era 10 anos mais velho que Sara, né? Na Torá fala isso, né? Ele era 10 anos mais velho do que ela, né? Então, e Gênesis, para fechar, né, esse pedaço, Gênesis 11:30, diz assim: Sarai foi estéril, não tinha filhos. E esse ponto, cara, quando chega nesse versículo, para mim, ele encerra um momento, sabe? Ele encerra uma história. Ele fala assim: e Sarai foi estéril, não tinha filhos. E daí muda o assunto, né? Então, é como se esse momento dissesse assim, cara, e acontecia algo, né? Sarai não conseguia ter filhos, né? Então isso para a cultura antiga, né? A mulher que não conseguia ter filhos, cara, a mulher estéril, ela era muito desonrada, né? A honra da mulher estava em ter filhos. Era dito de que a mulher só era bem-aventurada quando ela era aventurada, honrada quando ela tinha um filho, e era bem-aventurada quando tinha 7. Né? E então a mulher estéril, para você imaginar, né? A mulher estéril era uma coisa tipo, né? Você lembra da história de Eucana e Ana, né? Os pais de Samuel, quando eles estavam ali em 1 Samuel capítulo 1, né? O choro de Ana, porque a Penina já tinha filhos, a outra mulher de Eucana, e Ana não tinha filhos. E ela faz aquela oração em que ela parece estar bêbada, né? E Eli abençoa depois ela, e depois de um ano ela tem um filho, né? Samuel nasce e se torna, né, o profeta Samuel. Então, aquilo lá, era aquele chororô, era uma coisa assim, cara, terrível, terrível. Um casal é o fim da linhagem, né? É o fim da linhagem. Se era por uma linhagem, cara, se chegou em Abraão e acabou, acabou. Quer dizer que tudo aquilo lá que falou, então não era, então não sou eu, então é outro, então deve ser meu irmão Nahor, né? Porque eu não sou, porque minha esposa não tem filhos, acabou para mim, né? Então essa declaração, eu deixei só essa declaração, né? Para que a gente pense na grandeza do que era, tipo, e Sarai foi estéril, não tinha filhos. Então você vai perceber isso na escritura toda, quando fala assim, Raquel, que não tinha filhos, né? Mulheres, cara, o ter filhos era tipo assim, uau, era a satisfação, o completar da vida de uma mulher, de uma esposa, era ter um filho e dar um filho para o seu marido. Né? Era isso a coisa principal numa cultura antiga. Né? Então, e não ter filhos era tipo, tinha alguma coisa muito, muito, muito errada. E aqui começa algo também muito interessante, porque todas as matriarcas, né, Sara, Rebeca, Raquel, eram estéreis. Né? Todas elas eram estéreis. Né? Léa, né, também era estéril. Então, todas as matriarcas eram estéreis. Isso é muito, muito forte. Muito forte. É como se realmente nosso pai não abrisse mão de que tivesse tivesse que haver um encontro com ele nesse processo para que houvesse um frutificar. Quer dizer que se não é pela mão dele, se não é por ele abrir a madre ou curar a esterilidade, não acontece, a promessa não acontece. Ela não acontece por mãos humanas, né?
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não age através dos desígnios que os homens decidem, mesmo que eles queiram cumprir os planos de Deus. Porque eles sabem que aquilo precisa ser cumprido. Se aquilo não for cumprido pelo Espírito, pela vida do Espírito, se aquilo não for desatado espiritualmente, né? Lembra do anjo Miguel, quando vem falar com Daniel, né? Com Gabriel, quando vem falar com o anjo Miguel, e com Daniel, e dizer, olha, a sua oração já tinha sido ouvida, né? Desde o primeiro dia, mas durante 21 dias Miguel está lutando. Então tem uma luta, tem um desatar, tem sempre algo que tem a ver, cara, com o plano de Deus, que ele não abre mão, né? O nosso Pai não abre mão de que aquilo aconteça no Espírito, e não pela nossa própria força, não porque nós temos contatos no banco, políticos, econômicos, enfim, qualquer coisa que seja feita, ou por manipulação religiosa, né? Porque às vezes a gente quer jejuar para conseguir um negócio, quer torcer o braço de Deus, né? Eu estou aqui jejuando, orando, né? Não, é um encontro com Ele que cura a nossa esterilidade, né? Então, isso para mim é um princípio poderoso, não é algo para levarmos, só lermos o texto. Não, todas as matriarcas foram estéreis. Aqui eu coloquei o texto já em hebraico, aos poucos a gente começar a visualizar algumas palavras, algumas coisas que eu vou trazer assim nesse sentido, para que aos poucos você vai começando a se familiarizar com as letras. Você vai ver que daqui a um tempo nós vamos estar já identificando várias coisas, né? Então, aqui em cima, né, Vaiká Terah et Avram Beno, e tomou Terá ao seu filho Avram, né? O B aqui não tem a bolinha no meio, então esse beit aqui é V, Avram, né? Seu filho, Ve et Lot ben Haran, e a Lot, filho de Haran. Haran, né? O seu filho, o filho mais velho de Terá, que morreu. Benô, filho do seu filho, né? Veet Sarai, Calatô, sua nora, Eshet Avram, mulher de Avram, Benô, Ve Itzu e Tammeur, e saiu com eles de Ur dos caldeus, Casdim. Então eu coloquei aqui Meur, está em azul aqui, e roxo, e Casdim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Lalechet Artsá Canaã, para ir à terra de Canaã. Vaiavu ad Harã, e vieram até Harã. Vaishbu Sham, e habitaram ali. Então aqui, e tomou, né, Terá Avram, seu filho, e Aló, filho de Arã. Então aqui, ó, Arã, está escrito aqui o nome Arã. Então eu coloquei aqui, e aqui embaixo eles saíram, né, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã. Olha aqui embaixo, Harã. Eles saíram de Arã, né? Ele saiu do... Tem dois nomes Arã aqui, bem parecidos um com o outro, né? E fala-se praticamente da mesma forma. Isso é algo que eu queria chamar a atenção para nós, porque aqui eu coloquei um pouquinho antes aqui, antes de nós falarmos então dos dois Harãs, vamos falar de Meur Casdim, né? E saiu com eles de Ur dos caldeus. Lembra que nós falamos na primeira aula das Meorot, né? Das maldições, né? E o Senhor, e disse Deus, haja luminares, Meorot, na primeira aula, né? Aqui nós temos a mesma raiz, Meur dos caldeus. Então nós sempre falamos que Ur dos caldeus, que é o nome de uma cidade, né?
mas aqui está Meur. Esse Me, que é essa letra que está em roxo, aqui, essa letra que está em roxo, ela significa de, ou por causa, né? Lembra que nós falamos por causa de uma maldição, né? Aqui, eles saíram por causa de Ur, por causa de um luminar dos caldeus, né? Então, o que acontece nesse texto aqui, que é muito interessante, e lembra que nós vimos também no começo que Ur também pode significar cego, né? Então, que eles saíram, vai cá, terá, eles saíram, tomou Terá a Abrão seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho Sarai, sua nora, mulher de filho de Abrão, e saiu com eles por causa de uma luminária, por causa da cegueira dos caldeus. Então, tem uma causa do que por que eles saíram. Eles já estavam estabelecidos, era a terra da morada deles. Então, Terá já não tinha mais seu filho mais velho, que já tinha morrido, e algo aconteceu nesse lugar aqui que tem a ver com essa luminária. Agora, esse tempo aqui, em que eles moraram nessa região em Ur dos Caldeus, é a mesma época em que Nimrod recém esteve lá. E lembra-se que eles começaram a adoração a Baal e Astarote, ao sol e à lua, né? Então, aqui, numa indignação, né, Terá, acredito, sai por causa dessa idolatria dos caldeus. Ele já não está satisfeito com a terra, seu coração está ferido, né, por causa do seu filho mais velho, que ele tinha um grande sonho com esse filho, que era para ser um montanhês, né, e esse filho morre enquanto ele está vivo, né. Acredito que deve ser uma dor violenta de um pai enterrar o seu filho, né, e aqui eles saem por causa de uma luminária, por causa da cegueira e da idolatria dos caldeus. Aqui vamos ver aqui. Então, Harã, aqui eu já coloquei o nome do filho, Harã, montanhês. E o de baixo aqui, esse segundo Harã, que é para onde eles foram, significa seco. Então é muito interessante que eles saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Olhe como eles já sabiam das histórias que rolavam, das profecias. Terá toma a Abrão, seu filho, a Ló e a Sarai, e vai para a terra de Canaã, né? Então, ele não está indo para qualquer lugar, eles não estão saindo sem saber, eles estão saindo sabendo, para ir à terra de Canaã. Abrão não é pego de surpresa, não é tipo assim, Abraão foi chamado, saiu de Ur, ele saiu de Ur dos Caldeus. Muitas vezes as pessoas falam, cara, ele saiu, e Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Não, Terá saiu, esse é o chamado de Terá. Terá saiu para ir à terra de Canaã. Isso é muito interessante. Muito interessante, que foi Terá e tomou a Terá. Ele tomou. Ele, vai cá Terá et Avram. Claro, isso tudo está dentro de um plano, dentro de uma linhagem. Mas Terá é o número 9. Ele é aquilo que que chegou ao seu finalizou, né? E Avraham é o número 10. Ele é o 10. Lembra-se aqui na gematria? 10 é igual a 1. Avraham se torna novamente o 1. Ele tem que ser 1, né?
ele vai ser o um, né? Ele vai ser aquilo que é o estabelecimento. Então, eles saem para a terra de Canaã e vêm até Harã, que incrivelmente tem o nome de seco, né? E nós já vamos ver que interessante isso daqui. E habitaram ali. Então, Vayeshbu Sham. Então, e habitaram ali. Eles saíram para ir para a terra de Canaã, mas vieram até Harã e habitaram ali. Por quê? Porque Terá é parada. Lembra do nome dele? Parada. Terá é a parada. Ele para em Harã. Ele não consegue avançar, né? Aqui nós vamos ver nesse mapa aqui embaixo, você vai ver aqui, eu vou fazer uma bolinha aqui, Ur dos Caldeus, né? E aqui, né, você vai ver aqui, nós vamos ver se eu consigo enxergar aqui, colocar um negócio aqui, aqui nessa região Israel, Jerusalém, né? Aqui embaixo você vai ver o Mar Morto, né? Aqui em cima o Mar da Galileia, né? Aqui em cima o Rio Jordão, aqui no meio o Rio Jordão, aqui onde nasce o Yarden, né? Então você vê aqui que tem aqui embaixo Beersheba, né? Um lugar onde Abraão, Jacob e Isaac viveram, né? No poço Beersheba, o poço do juramento, o poço 7, né? Então, muito interessante é que eles saem de Ur dos Caldeus e não pegam essa rota aqui. Uma rota de 1.350 quilômetros pelo meio do deserto. Eles pegam um caminho que vão de Ur dos Caldeus até Harã. Você veja, Harã fica no meio dos rios Tigre, vou voltar aqui as flechinhas, fica no meio aqui, você vai ver aqui, ó, rio Eufrates e rio Tigre. Então toda essa região, veja quanta água tem por aqui, eles vão seguindo o rio, né? Vão seguindo o lugar onde tem água, né? Até chegar aqui em Harã. Então essa região toda são as possíveis rotas, mas é o que eles fazem, eles saem daqui, né, e chegam aqui em Harã. Era um lugar extremamente fértil, né? Extremamente fértil. Um lugar onde depois vem a ser Padã Arã, aqui, ó, né? As pradarias de Harã, né? Onde depois mora Labão, né? Onde Jacó vai conversar com Labão depois para se casar com Raquel e Léa, né? Ele mora aqui, né? Porque mais tarde, o irmão de Abraão, que não saiu, porque ele é alcançado, né? Ele ficou aqui em Ur dos Caldeus, né? O Nahor ficou aqui, ó. O Nahor, lembra? Que ele é alcançado. Nahor, né? Ele é alcançado. Ele fica aqui. Mais tarde, a sua descendência vem para cá, ó. Betuel, Labão, né, o pai de Rebeca, eles vêm morar aqui, porque esse é um lugar muito fértil. Porque aqui morre Terá, né? Então, e ele vem até Harã, e ele não continua essa rota de descida até a terra de Canaã. Ele não continua, ele vem, mas eles habitaram aqui, eles se assentaram aqui. Por que eles se assentaram aqui? Isso para mim tem a ver com essa história do Harã que nós vimos aqui atrás, né? Vou voltar a tela aqui, porque o filho que morreu, que se chamava Harã, né? Aqui é a letra Re, né? No nome dele aqui é a letra Re, que é a letra de graça, é a letra da graça, número 5, a letra Re, né? E ela é mudada, né? Eles vão até Harã, onde ele deu o nome para essa cidade, eles habitaram ali, né?
eles vão até Harã, eles chamam de Harã, a letra Het, que é o número 8, mas que significa barreira, barreira, né? Agora, o filho que morreu se faz o coração dele ficar seco, ele tem uma barreira, ele não consegue mais avançar. O Terá cumpre com o seu nome de ser uma parada. Ele para em Harã. O objetivo era ir até Canaã, mas ele para em Harã. E em Harã, o Terá morre, né? Então, não sei se deu para entender bem o mapa ali, né? Então, ali essa questão aqui fica, né, a Ásia, aqui é a Europa, nessa região aqui é a Turquia, bem nesse canto aqui ficam as 7 igrejas da Ásia, né, para onde foi escrito o Apocalipse, né? Aqui embaixo nós temos o Egito, né? E aqui o deserto da Arábia, né, aqui embaixo, onde é o Iraque, né? Então, isso é uma coisa que aquele dia que na última aula que eu fiquei assim, querendo, né, eu acho que a questão do mapa é muito importante para a gente visualizar, e essas decisões que os homens tomam, né, e o plano de Deus é importante a gente ver nos mapas, né? Então eu fiquei tentando ali desenhar, né, mas daí falta quadro. Então assim, eu acredito que nós vamos avançar bastante nessa questão da geografia bíblica, que é tão maravilhosa, é tão rica, né? A gente saber essa questão das tribos, onde cada tribo assentou, tem tanta revelação, tem tanta verdade. Acredito que nós vamos crescer bastante dentro disso, né? Fazendo dessa forma aqui, né? Gênesis 11:32, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. E a parada, o Terá, que é uma parada, né? A sua morreu num lugar chamado seco, um lugar fértil fisicamente, mas para mim o seu coração estava seco, um coração não curado, um coração decepcionado, um coração que saiu da sua terra em busca de algo maior, mas com uma tristeza no seu coração, com algo não curado, né? E isso para mim me fala assim que precisa haver uma cura do coração, né? Essas coisas precisam ser tratadas, né? Ele não chega um momento em que ele não consegue avançar mais para a promessa de Deus, porque seu coração não está completamente curado, né? E morreu Terá em Harã, em seco, né? E morreu com a outra coisa, que morreu com 205 anos, né? Então, por isso que Abraão não pode ser o filho mais velho, porque se Terá tem 200, morre com 205 anos, e nós vamos ver que Abraão em Gênesis 12:4, ele entra na terra. Quando ele entra na terra, depois da morte do seu pai, ele tem 75 anos. Então, né, 75 menos 205 menos 75 dá 130, né? Então, ele teria que ter 130 anos quando ele tinha 130 anos quando nasceu Abraão. Mas lembra que nós vimos lá no primeiro versículo nós lemos que Terá tinha 70 anos quando começou a gerar filhos, né? E gerou Abraão, a Nahor Então ele começou com 70 anos a gerar filhos. E Abraão só nasceu depois. Então não tem como Abraão ser o primeiro filho, né? Então essa é uma forma de nós calcularmos, né, o tempo de cada personagem da escritura, porque está tudo escrito, né? Então a gente sabe quem viveu com quem que não viveu, quem conheceu quem, né? Por exemplo, Noé não conheceu Adão, mas o seu pai
Lameque conheceu, né? Então, ele também sabia das histórias, né? Então, aqui, já estamos indo já aqui para o final, né? Então, isso é muito interessante porque que eu encerrei aqui com apenas um versículo, da mesma forma que aquele versículo de, de Sarai, que ela era estéril. Porque aqui foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Esse é o último versículo do capítulo 11, quando termina, né, a Parashá Noach, né, termina aí toda essa história, e agora começa uma nova história. Né? Terá morreu, o pai de Abraham está morto. Vaiomer Yahvé el Avram, Lech Lechá. E disse o Senhor a Abraão, Lech Lechá, sai para ti, né? Me artzá, de tua terra, o me moladeterra, o me beit avira, e da tua parentela e da casa do teu pai. El hairetz asher arecha, né? Para a terra que eu vou te mostrar. Né? Então, aqui eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Né? Então, e disse o Eterno a Avram, Lech Lechá. Né? Aqui, muitas vezes a tradução é sai da tua terra, né? Mas a palavra que é Lech é sai, né? Sai, o vá, né? Vá, né? E Lechá é para ti, ou por ti. Por ti, Lechá, por ti. Nossa, aqui minha letra tá linda, né? Ainda bem que vocês estão com o negócio desligado, dando risada e não estou escutando. Né? Sai por ti. Né? Então, muito massa essa revelação, cara. Isso sempre me abençoa muito, cara, quando eu leio, porque ela fala assim de saia por você, saia para você, né? Saia pelo teu chamado, saia pela tua vida, saia para que você cumpra isso que você anseia no teu coração, porque certamente Abraão era um homem que estava desejoso de algo, né? Estava desejoso por algo maior. Nós vemos depois na sequência da vida dele como ele é um homem entregue, como ele é um homem que está querendo isso do Senhor. E o Senhor fala isso para ele, né? Diz, saia por você, saia pelo teu chamado, pela tua vida, pela tua família, saia pelos teus propósitos, saia por você. Quer dizer, não é, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, mas saia por você, né? E também, isso aqui, sai me artzá, da tua terra. Abraham, eles estavam habitando lá, então ele já tinha a terra dele, ele já tinha as ovelhas dele, já tinha bens, ele tinha uma porção de coisas já nessa terra que já era dele, já estava assentado num lugar fértil entre os rios, com água, com pastos verdejantes. Cara, era um lugar muito próximo, até hoje é considerado o Vale Fértil, né? Padã Arã, as planícies de Arã, né? Então é um lugar que saia dessa terra. Pô, mas agora eu encontrei um lugar fértil, uma parada assim, cara, sai da tua terra, saia por você, da tua terra, da tua parentela, né? Dos teus parentes, o Mibeit Aviha, e da casa do teu pai. Então aqui, para você que já viu aqueles vídeos o primeiro vídeo que eu fiz a respeito das letras hebraicas, aqui é Av, pai, e é meu, né?
e aqui, teu. Então, a casa do teu pai, a casa do teu pai, Abirra, a casa do teu pai, Mi Beit, aqui, né? Beit, casa do teu pai. Então, três coisas ele tinha que fazer. A atitude era sair para ele, por ele. Saia por você, por você. Eu não vou te mover desse lugar. Saia por você. Saia para você, né? Da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Para mim, essas três coisas, cara, fala de um lugar físico, daquelas coisas que já estavam estabelecidas na vida dele, que muitas vezes fazem com que a gente fique impedido por essas coisas físicas, né? As coisas que já estão estabelecidas pelas zonas de conforto, né? Aquele trabalho, aquela cidade, enfim, o que quer que seja que já está estabelecido, mas que não é ainda isso, porque o objetivo era Canaã. Quer dizer, tem um lugar que se ainda não chegamos, precisamos chegar. Qual é essa coisa que é a tua terra? A tua terra, a tua parentela, quer dizer, a tua cultura, o teu sobrenome, as coisas que fazem parte da tua. Porque nesse ponto aqui, provavelmente depois de anos, lembra no mapa lá, o Nahor já deve ter chego lá com seus parentes. Né? Tanto que Abraham, quando ele chama seu servo Eliezer para arranjar uma noiva para o seu filho Isaac, ele fala, ó, você vai até a minha parentela, lá em Harã, né, buscar uma mulher para o meu filho, uma esposa para o meu filho, né, mas não fará voltar o meu filho para lá, não fará ele ir para lá. Se ela não quiser vir, ele não vai ir para lá, né, porque ele sabia que o lugar dele já era na terra, né, nessa época que ele manda o servo lá, né? Então, ele sabia que ele tinha que sair, por melhor que fosse o lugar. Não era o lugar que o pai tinha para ele, né? Sai da tua parentela, porque o pai dele, né? A família dele, o pai dele, a casa do pai dele, o pai dele, Terah, ainda tinha ídolos caseiros, era um fabricante de ídolos caseiros, né? Tanto que alguns estudiosos falam que a palavra terafins, daqueles pequenos ídolos que a Raquel rouba do seu pai Labão, vem do nome, esse nome terafins vem do nome Terah, que era o fabricante desses ídolos. Então Terah fabricava os terafins, né? Tinha os ídolos caseiros, ou esses ídolos se tornaram como que herança para sua família. Então Abraão tem que sair deste lugar, desta produção de ídolos, desta parentela, dessas coisas que não são. Ele tem que deixar o velho para que ele entenda aquilo que é novo. Ele tem que sair por ele tem que sair daquele ambiente. Né? Então tem coisas na nossa vida que precisam ser deixadas para que o novo venha. Né? Tem que sair o velho para chegar o novo, o odre tem que ser novo, o vinho tem que ser novo, né? As coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Né? Se alguém está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, para mim, isso é né, o chamado de Abraão, aqui, capítulo 12, 1. Né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Dizer, olha ainda aqui o sentido meio misterioso. Né? Ele sabia que era para Canaã, mas o Senhor
Por isso que aqui não é uma coisa que ele não sabia. Essa palavra terra que eu te mostrarei. Nós já sabíamos lá pelos versículos anteriores que eles saíram para ir para Canaã. Então eles sabiam para onde eles estavam indo. Então a terra que eu te mostrarei, ele sabia que era Canaã. A questão é que o Senhor está dizendo uma coisa maior. Eu vou te mostrar algo espiritual, eu vou te mostrar algo maior. Você vai ter visões, você vai ver. Lembra quando Yeshua diz assim: Avraham viu o meu dia e se alegrou. Como que Avraham viu o dia de Yeshua? Os judeus perguntaram. Você não tem nem 50 anos. Como que você viu Avraham, que Avraham viu você? Não faz sentido, né? Então ele está, porque Avraham tinha visões, né? Ele via o mundo espiritual, ele viu coisas, né? Ele olhou para o céu, ele não ficou contando as estrelas. Ele viu o evangelho pregado nas estrelas, né? Nas 48 constelações. Ele viu o evangelho pregado, porque os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Tudo foi feito por ele, pelo Mashiach, para Yeshua, para o Filho, né? Então, Avraham, ele conseguiu ter esse vislumbre, ele viu e se alegrou, ele viu as promessas, deu tchau para elas de longe, né? E se alegrou com elas, né? Ele viu, ainda que ele não tomou posse de tudo, porque ele só foi um peregrino na terra, né? Mas ele viu as promessas e o coração dele se alegrou. Oh, glorioso Deus, né? E farei de ti uma grande nação. Vaesra Lagoi Gadol, né? Lagoi Gadol. Interessante, Gadol é grande, né? Lagoi, e farei de ti para uma nação grande, para a nação grande, para um povo. Lembra que a palavra goi, que nós já vimos também, que fala sobre gentios. Não, é muito interessante, fala sobre nação, fala sobre estrangeiros, goi. Muitas vezes é traduzido como goim, né, os gentios. Então, aqui não está falando apenas, né, ele está falando de uma nação que é maior do que apenas a nação de Israel. Né? Vá a avarerecha ve agadolar, e te abençoarei grandemente. Shemerra, o teu nome. Né? Lembra da palavra, do nome Shem, aquele novo, né? Shem, Shim, Mem, Shem, né? E Ra no final aqui, Ra, o teu nome. Né? Então, abençoarei-te e engrandecerei o teu nome, né? E serás uma bênção, né? O Senhor profetizou na vida dele, declarou sobre ele, não disse você sejas tu uma bênção, não, você vai ser uma bênção, você vai ser, eu estou te estabelecendo. Não vai depender de você ser bonzinho ou não. Não vai depender de você cumprir a Torá ou não, porque não tinha Torá nessa época. Né? Foi uma promessa feita antes da lei, antes da Torá, antes da instrução, antes. Né? Foi uma promessa feita por graça, né? Para um homem que era o número 10, né? Que era ele ia ser novamente o 1, o começo de uma nova linhagem, agora uma linhagem espiritual. Né? Então é importante, não sei se vocês estão percebendo a importância do estabelecimento da vida de Abraão como aquela contrapartida àquilo que tinha acontecido com Nimrod e através de Nimrod, e que vai até o final, né, essa Babilônia. Mas veja a grandeza do que está acontecendo com este homem, né, o chamado dele, a linhagem a qual ele pertence, que o nosso Pai não está fazendo nada despropositado, não está fazendo nada aleatório, não está fazendo nada que eles já não tinham não sabiam das histórias, eles sabiam da promessa. Assim como nós sabemos da promessa, e nós ficamos assim, tipo, cara, um dia
ele vai voltar, Yeshua está voltando. Cara, eles faziam a mesma coisa. Eles sabiam dessas promessas e estavam andando em cima delas. E Avram chega nesse ponto em que ele está assim, agora ele recebe a bênção. Ele sai da terra, né? Ele recebe a promessa que se ele sair da terra, tudo, o Senhor fala, eu vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar. Né? E no próximo versículo ele termina, né? A bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De novo a palavra or, ou ur, de meorot, né? Arar, né? De meorot, de amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o verbo tem a ver com em ti se abençoarão todas as famílias da terra. Quer dizer, todo aquele que encontrar na fé que teve Abraão e aquilo que é o fruto da semente dele, que é Yeshua, né? O maior abençoador de todos os tempos e toda a história, né? As pessoas podem se abençoar nele, né? No sentido de que nele tem o sim e o amém para as promessas. Estar nele é ter tudo aquilo que ele prometeu, é ter tudo aquilo, toda a vida em abundância, ter essa salvação eterna, ter o aperfeiçoamento, ter o perdão dos pecados, ter né? Ter tudo que ele prometeu, ter o derramar do Espírito, né? Ter a vida em abundância, rios de águas vivas fluirão do teu interior. E, são bênçãos e mais bênçãos para aqueles que entenderem esse processo que nós estamos, né, que em Yeshua ele se torna completo, mas que vem lá de trás, como Paulo fala assim, quem é o verdadeiro israelita senão aquele que tem a fé que teve o nosso pai Abraão, né? Então, aqui é a bênção de Abraão, né? E aqui eu deixei um pouquinho mais claro a palavra Adamar, né? Em ti se abençoarão todas as famílias da Adamar, mesma palavra de onde saiu Adão, né? Adamar, da terra, né? Então você vai ver assim que vai ter momentos em que vai falar terra, a Eretz, né? Que fala de uma terra que é uma localização geográfica, e Adamá, que é a palavra para falar da terra como um todo, da terra que é barro, da terra que é a própria, que é o planeta, né? Que é a terra, né? Então, aqui a terra, Eretz, é um lugar geográfico, e muito usado para falar Eretz Israel, né? A terra de Israel, né? Então, não é unicamente usado para isso, mas muitos se referem apenas assim, vamos para Eretz, para a terra, né? E aqui eu queria lembrar aqui que, então, como nós vimos aqui atrás aqui a aliança de Abraão, que já teve duas alianças, né? Para a gente ver um pouquinho da diferença dessas alianças, como essa aliança com Abraão cresceu, né? E afunilou. Então, a aliança com Adão, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Sujeita a terra, frutifique e multiplicai-vos. É uma bênção para toda a humanidade. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Uma bênção para os seres humanos como um todo, porque Adão é o pai de todos os seres humanos. Adão e Eva são os pais de todos os seres humanos. Aí com Noar, né, já não tem mais, né, o dominai sobre os peixes do mar, o dominai. Por quê? Porque eles caíram em pecado. E abençoou Deus a Noar e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então tem apenas essas três primeiras coisas que tem em Adão, né? Frutificai, e já não tem mais sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, já não tem mais isso. Agora os animais vão estar contra eles e serão o alimento deles, né?
a partir de Noé, até aqui em Adão não se podia, não comia os animais, né? O homem era diferente. Provavelmente os animais deviam de falar, alguma coisa assim, né? Tipo Nárnia, assim, né? Tipo uma coisa assim, o contato que ele tinha com os animais era muito grande, mas depois do pecado, né? Tanto que ele dá nome para os animais, é uma coisa assim muito, os animais não brigam, não comem um ao outro, são todos vivem em harmonia, né? E depois do dilúvio não, né? Os animais comem uns aos outros, o homem se alimenta dos animais também, né? Então houve uma liberação no sentido da alimentação, né? E agora só que é só frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E é isso que Nimrod não faz, né? Eles não enchem a terra, eles ficam num lugar só. Eles começam a quebrar essa coisa do estar, começam a fazer cidades, né? E a aliança com Abraão, ela afunila completamente. Agora a promessa da linhagem se estabelece em Abraão. Então ele se torna o pilar de toda a fé. Ele é o pai da fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Né? E fartiei uma grande nação. Agora tem a ver com um povo, uma nação. Né? E abençoar-te-ei, quer dizer, especificou, está falando com um ser humano, né? Então, veja que interessante, a bênção do Senhor, ela vem uma bênção para um ser humano, né? Que é a continuação daquela linhagem, né? Não é com Ló, né? É com Abraão, né? É com Abraão, não é com Nahor, é com Abraão. Também Ló e Nahor são linhagem de Shem, mas é Abraão, afunilou completamente, né? Quer dizer, o seu irmão Nahor não é, né? E nem os filhos do seu irmão Harã, né? O Lot também não é, né? Então, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Aqui tem uma divisão gigante, né? Ele se torna um padrão de tipo de cara, como as pessoas te tratarem nesse mundo, cara, elas serão tratadas. Quem te abençoar, quem abençoar, sabe aquela história de quem abençoar Israel vai ser abençoado, né? E quem for contra o Israel e os judeus vai ser amaldiçoado. É tipo essa pegada aí, né? Nele, então, estamos vendo Abraão, irmãos. Esqueça que ainda não chegou o Mashiach, né? Então, em ti se abençoarão todas as famílias da Adamá, né? E assim partiu, Vaieler, quer dizer, ele obedeceu, né? Ler, saiu, Abraão, conforme a palavra que tinha dito o Senhor para ele. E foi Ló com ele. O Ló cara, é uma coisa muito interessante, porque Abraão tinha que deixar a parentela, mas a parentela não queria deixar ele, não. Né? E aqui tem uma coisa interessante, porque Ló era irmão de Sarai, né? Então, para mim, esse também essa questão. Tipo, não vamos deixar meu irmão, vamos levar meu irmão junto, vamos fazer isso aqui. Foi o Ló junto com o Abrão, né? Era para ter ele que tinha que sair. Mas a atitude de Ló é uma atitude interessante porque, cara, ele de certa forma ele quer estar com quem tem a bênção. E é uma atitude sábia, né? Se for para, eu lembro da história de um missionário, de um pregador que estava no avião e o avião estava para cair, e essa história é real, né? E a mulher estava desesperada, uma mulher dentro do avião, o avião estava balançando, o cara ia cair, né? E ele chamou a mulher e falou assim: por que você está desse jeito? E ela, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Ele falou assim: então senta aqui do meu lado. Ela, como é que você está tão calmo? E ele disse: olhe, eu não sei se o avião vai cair ou não vai cair, mas aqui é o lugar mais seguro do avião. Ela disse: por quê? Porque o Senhor já me deu a mensagem que eu vou pregar amanhã de manhã. Então, quer dizer, eu não vou morrer. Pode até cair o avião, mas eu não vou morrer. Então fique aqui do meu lado. Né? E o Abraham, o Ló, né? O Ló, cara, não queria ficar com o resto do povo que estava lá. Ele já era um pastor de ovelhas também, né? Mas ele quis seguir Abraão, né? E Abraão tinha a idade de 75 anos, lembra que nós falamos sobre isso agora há pouco.
quando saiu de Harã, né? De Harã, né? Aqui, ó, saiu de Harã, saiu do seco, né? Ben Hamesh Shanim ve Shivim Shana, né? Hamesh Shanim ve Shivim Shana, filho de 75 anos, né? Isso é muito interessante. Não era da idade de 75 anos. Interessante que a escritura, a Torá, fala que ele era filho de 75 anos, de 75 anos, né? Então, acho muito interessante isso, porque isso faz com que nós também sejamos filhos dos anos que nós temos, né? Não, os anos da nossa vida, nós somos filhos deles, né? Filhos da experiência que eles nos deram, filhos da vivência que tivemos, né? Eu sou filho dos anos que eu tenho, né? Interessante isso, como a escritura é concreta nesse sentido, né? Como o hebraico é concreto, é incrível, é bom demais, né? Ele é concreto, você é filho dos anos que você tem. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Quer dizer, ele cresceu muito e ele tinha almas também, né? Então ele saiu com almas de lá, com mais pessoas, não só com Ló, mas ele também saiu com almas de lá. Pessoas que foram acrescentadas lá. Ele já tinha um polvinho seguindo ele já, né? E saíram para irem à terra de Canaã. Lembra que esse termo já apareceu, né? Terá saiu de Ur para ir para a terra de Canaã. Abraão também, eles saíram para ir à terra de Canaã e chegaram. Oh, glorioso Deus, né? Como é bom chegar, né? Como é bom chegar, né? Como é bom chegar, como é bom chegar, é bom demais, né? Então, ele cumpriu, né? Abraão cumpriu, quer dizer, ele chegou. Seu pai não chegou, o seu pai, o Parada, o Terar, não chegou, mas ele chegou, né? Ele saiu e chegou. Cara, a importância de nós finalizarmos, né, aquilo que em Deus nós temos como propósito para as nossas vidas, né? Não podemos ficar pirando, não podemos ficar andando, fazendo coisas que não são para fazer. Temos que deixar nossa terra, nossos afazeres, nossa parentela, os enroscos, e a casa do pai é deixar também, sabe aquela coisinha que o pai devia ficar falando, porque quando teu irmão Harã estava vivo, porque quando aquilo era um tempo tão bom, porque aquilo era tão, sabe? Ele tinha que sair de tudo isso para algo novo, para uma vida espetacular, que ia ter muitas dificuldades, que tinha muitas coisas, mas, cara, de uma vida, cara, pensa no que esse homem construiu para a eternidade, a ponto de ser chamado pai da fé. E Mateus capítulo 1, versículo 1, e a genealogia, o livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, o homem mais importante que já pisou na face da terra, né? O maior avivamento que já pisou na face da terra, né? Filho de Davi, filho de Avram, né? Uau, tremendo, tremendo. Estamos encerrando já, né? E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Guarda isso, são as duas últimas, acho que acredito, as duas últimas frases que temos aqui. E estavam então os cananeus na terra, né? Então, ele chega, e essa aqui é uma daquelas mensagens que eu deixei sozinha ela na lâmina aqui, né? E estavam os cananeus na terra, ponto. Quer dizer, ele chegou no lugar e a terra não estava desabitada. A terra tinha os cananeus na terra. Então ele foi para um lugar que o pai falou assim, cara, vai para a terra que eu vou te mostrar. E quando ele chegou na terra de Canaã, os cananeus estavam na terra. Quer dizer, porra, tem gente na terra, né?
Às vezes, a promessa que o Pai nos dá e aquilo que Ele pede para fazer, a gente acha que porque Ele falou vai ser um negócio fácil. Ou que vai ser um negócio tipo assim, beleza, então, tranquilo. Não, mas agora não podia ter essa parada aqui. Mas desse jeito eu não quero. Mas assim eu não, sabe? Então, cara, tem coisas que vão ter que ser resolvidas, né? Vão ter que ser resolvidas. O Pai está no controle, né? E apareceu o Senhor. E essa aqui eu gostaria que você gravasse, né, por último, né? O que Abraão começa a fazer. Porque diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então você veja, ele não só é obediente no sentido de ele sair da terra que ele tinha que sair, ir para o lugar completamente diferente de Nimrod, que fez o que quis, pararam no lugar, construíram cidade. Ele não, ele foi para a terra, vivia em tendas, e assim que chegou ali, né, apareceu o Senhor a Abraão, testificando por causa da obediência dele. O Senhor apareceu. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, confirmou, a tua descendência, aumentou agora, a tua descendência, aumentou a promessa, darei esta terra. E edificou um altar ao Senhor. Não uma torre, não uma cidade, não fez política, não fez comércio, não inventou uma religião, ele fez um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele começa a levantar altares. Abraão começa a andar pela terra e visitar a terra onde ele estava, né? Então, isso para mim, eu gostaria de deixar isso como a última coisa, né? Edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera, né? Ele começa a levantar altares e estabelecer uma conexão espiritual genuína diante de Deus, porque o altar é Aleph Tav, o altar é Yeshua, o altar é sangue derramado. É o processo que começou lá com Abel, né? Da maneira como Abel fazia, porque ele tinha entendido uma revelação espiritual, né? Ele tinha tido uma revelação do que o Senhor queria, o coração dele era ensinável. Assim, Abraão também vem de uma linhagem e começa a fazer as coisas de maneira certa e estabelecer os altares de Deus na terra, fazendo uma conexão celestial com a terra, e começa a restaurar, a santificar, a curar a terra, até que venha aquele que é até que venha Shiló, até que venha o Mashiach, né? Então, nas próximas aulas nós vamos continuar depois desse estabelecimento. Hoje eu queria mais que a gente pudesse ter essa contrapartida, né? Nós pudéssemos entender que o que Nimrod fez foi muito grande e desastroso, mas o nosso pai tinha uma contrapartida, ele bateu de volta, né? Ele já tinha o plano dele, né? Mas esse plano, um plano de bondade eterna, de salvação eterna, né? E como começou esse plano?